Gente, meu sinal caiu. Não sei se vocês estavam me vendo, mas caiu. Não sei se vai continuar, se a gente vai falar. Madrinha Azul. Obrigado, Madrinha Azul, por voltar. Oi, Amanda. Obrigado também. Eu não sei, gente. Caiu aqui o sinal. Vamos ver se ela vai animar a voltar, né? Porque também já estava tarde já. Vamos ver se ela volta. Volta, Dindinha. Juninho, o que você acha? Ela volta? Sim ou não, Juninho? Juninho, ela volta? Faz uma corrente aí do bem pra ela voltar. Ângela. Tava tão boa também, achei, Ângela. Caiu. Machuquei toda aqui, Ângela. Olha você vê. Olha, machuquei aqui. A live caiu. Live ótima. Obrigado, Jéssica. Vamos ver se ela volta, né? Volta, Mari. Mariana. Aí, Flávia, obrigado. Ô, Flávia, caiu, Flávia. Olha, Flávia. Caiu, machucou. A Mariana voltou. Valeu, gente. Essa corrente aí foi boa. Cara, nossa, mãe. Onde é que nós paramos mesmo? Nossa, que coisa boa. Não cai mais não, viu, live? Desgrama. Aí, ó. Aí, Eu já Jesus. Não sei o que aconteceu, velho. Caiu aqui, eu tirei do Wi-Fi, pus no 4G para evitar de cair. Olha pra você ver. Tava tão bem aqui. Ah, eu queria ter respondido a pergunta que a menina me... Eu já estava só esperando você terminar, porque a Patrícia Arte estava perguntando sobre o lítio, né? Uhum. Não sei se você viu essa pergunta ali. Carbonalítio, como é que é? Eu até quando comecei a falar, assim, que tem crianças que se beneficiam de um estabilizador de humor, né? Hum. E aí a gente pode usar ou ácido valproico, né, que é o Depaquene, ou um lítio, ou uma quetiapina numa determinada dose, né? Eu gosto muito de lítio, mas tem a idade certa para usar. E também é o seguinte, quando a gente coloca a medicação, a gente tem que fazer exame de sangue, porque a dose é acertada através do exame de sangue. Agora eu estou lembrando aqui que eu acho que eu perdi a primeira parte, né? Quando cai. Ai, não sei. Tá bom. Quando o E lítio cai, aí a gente tem que colocar exame de sangue, né, para acertar a dose. E o lítio é um remédio muito bacana, aí falando fora do TEA, né? Porque é a única medicação que tem comprovada a eficácia na diminuição de taxa de suicídio, né? Então, quando a gente tem uma depressão grave, quando a gente tem risco de suicídio, geralmente ele é a droga de primeira escolha, né? Eu gosto bastante de lítio. lítio, só que o lítio tem um monte de remédio que não pode tomar junto. Então, E tem que tem ir um tempo acompanhando. também que não pode tomar, né? Tem Oi? certo período que pode tomar, né? Não, tem gente que toma lítio a vida inteira, mas tem que É. controlar. Tem que controlar com o exame, né? Eu estou vendo aí as pessoas perguntarem de remédios, qual exame que tem que É fazer, o né? arpejo. Está perguntando do arpejo. A maioria desses remédios, gente, a gente faz o controle pedindo função hepática, função renal, né? Porque são esses órgãos que vão metabolizar as drogas, né? Mas aí cada um depois tem exames específicos, né? Por exemplo, tem remédio que eu tenho que pedir uma vez por ano, eu tenho que pedir um eletrocardiograma, né? Tem remédios que eu tenho que pedir dosagem de algum hormônio específico. Aí vai de remédio para remédio, né? Assim, mas todos são com tempo de uso, tá? Pelo menos 6 meses de uso, porque se eu comecei a usar o remédio mês passado, não vai adiantar, né? Não vai aparecer nenhuma alteração no exame. Está perguntando se você atende a autista adulto. Ai, gente, tá muito complicado fazer a agenda para adulto, porque a demanda de criança tá muito alta,
né? Então, assim, até os meus pacientes, os que já estão mais estáveis e já estão há mais tempo comigo, eu estou encaminhando para alguns colegas, E aí sabe? pode tem algum psiquiatra assim que, no caso a psiquiatria atende geral, é uma clínica da psiquiatria, não tem para um transtorno, né? Ela atende vários. Mas assim, a gente tem bons psiquiatras que têm um manejo legal com autista, né? Assim, e psiquiatra também, principalmente para adulto, é muita identificação, né? Tem gente que gosta do psiquiatra mais rígido, né? E que tem essa abordagem, tem gente que gosta de médico que é mais atencioso, mais carinhoso, que conversa mais. Isso aí vai muito de perfil. Assim, eu falo que muito que o diagnóstico de autismo para o adulto é resposta, sabe? Assim, é uma coisa de autoconhecimento, de inteligência emocional, né? Um adulto não vai fazer 8 horas de terapia por semana, né? Igual uma criança faz. É só para você se entender, né? Às vezes é casado, para o parceiro entender, para fazer bem para o relacionamento, né? Para você se conhecer mesmo e entender alguns comportamentos, né? É, infelizmente tem muito adulto que não tem diagnóstico, né? Às vezes a gente está fechando o diagnóstico da criança, mas você está com o olhinho ali, né? E às vezes você olha assim, e aí você vê assim, né? Tá, né? Eu não falo, né? Mas tem pais sem diagnóstico, mães sem Filho diagnóstico, que diagnostica o pai, né? né? O filho Tem vezes que diagnosticando o pai. fecha o diagnóstico pelo pai ou pelo menino. A Flávia está dizendo aí que os autistas adultos eles são um pouco esquecidos, desamparados, porque não tem tantos profissionais, né? Isso parece ser uma verdade, né? Principalmente quando ele está vendo o filho dele de casa, fala, nossa, eu sou igual esse menino. Será que eu sou autista? Para onde que eu vou, né? Na verdade, até o adolescente, sabia? Assim, em nível de terapia, né? Assim, não tem tantos profissionais que atendem adolescente, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional. Pensa uma sala de TO, um menino de 16 anos pendurado no balanço daquele. Entendeu? Não tem, assim, os profissionais às vezes atendem só as crianças pequenas, né? E não tem atividades adaptadas para uma criança maior, para uma criança de 50 quilos, né? De 60 quilos, não tem, né? Deixa Assim, eu porque a gente falar. fala tanto de intervenção precoce que depois não tem o que fazer, você entendeu? Larga a mão dele, né? Leva ele até quando aguenta o tirante, depois larga, vai embora. Mas tem uma pessoa que fez uma pergunta, mas caiu, é sobre fluoxetina. Parece que ela teve uma dúvida sobre a ação da fluoxetina. Não estou procurando ela aqui, mas eu vi alguma coisa aqui. A fluoxetina é um ansiolítico, né? Assim, é um inibidor de recaptação de serotonina. Então, Amanda, se tiver uma sala de TO para 60 quilos, eu quero. Fazer uma para você, Amanda. E, assim, no autismo, ela é utilizada para melhorar a ansiedade, mas ela também pode ser melhorada para reduzir a estereotipia, tá? Assim, a gente pode muito usar os inibidores de recaptação para diminuir a estereotipia, tá? É um uso muito comum, né? E às vezes também é, tem quadros que têm o fundo de humor, né? Que a gente identifica que o gatilho da criança é um humor, às vezes a criança fica muito chorosa, né? E aí a gente coloca um ansiolítico, né? Que pode ser a fluoxetina. Deixa eu mudar um pouco aqui o negócio de remédio. Vamos falar assim. E a mãe de autista, Mariane, como é que é? Surta? Tá em vontade de dormir? As olheiras, como é que você trata as olheiras? Qual que é o seu truque? Eu nem podemos falar o tamanho da minha ali. Ah,
Mãe de autista é sobrecarregada, né? Assim, qualquer mãe né, de qualquer criança deficiente é uma mãe sobrecarregada, né? Assim, por vezes tem a maternidade solo, né? Por vezes não tem companheiro, por vezes é casada e não tem quem ajuda dentro de casa. Eu tô falando mãe, mas tem pai solo também. Tem pai que leva na terapia sozinho, né? Que busca sozinho. Eu fico muito chateado quando, assim, às vezes a criança está com atraso, está com uma situação difícil e a gente vê mesmo que tem a questão do diagnóstico, e o pai não aceita, né, o diagnóstico. Fala assim, que não aceita o tratamento, não aceita o diagnóstico e não aceita levar o menino na terapia, uma confusão, porque a mãe tem dois trabalhos, ela tem que convencer o pai e tomar conta do menino, né? Então, assim, são mães que frequentemente estão expostas a situações de estresse muito grande, né? Assim, doses muito grandes de estresse. Tem um estudo famoso aí que compara o estresse da mãe atípica com o soldado de guerra, né? É uma situação muito estressante. E as Você até pessoas, às vezes, agora com a guerra da Ucrânia, né? Eu vi uma matéria dessa daí, nessa semana aí de novo, falando sobre o estresse da mãe de autista se assemelha ao soldado aí no fronte de guerra lá da Ucrânia, lá da Rússia. e na verdade, assim, também, há um erro da população no geral, né? Que as pessoas acham que depressão é ficar só chorando no escuro, trancado no quarto, né? E não é bem assim, né? A Assim, Edmunda está até querendo saber de um remédio que faz ela parar de chorar, né? Ela deve estar passando por alguma coisa semelhante, né, Divânia? Que tá pesado, né? Você olha para o filho, ele ficando para trás, os coleguinhas tudo indo, vai na escola, não tem uma recepção, não tem professores ainda que também estão passando todo o aperto de receber esses alunos lá sem capacitação. Você vai na sociedade, você vai à família, você vai ficando invisível, nem a família te convida para aniversário mais. Enfim, a gente vai ficando assim meio doente mesmo, né? A família, se não tiver a presença do pai que entende, que acolhe, essa mãe fica com desamparo, desamor, desvalor muito acentuado e isso promove nela uma tristeza e ela não consegue sair daí. Aí ela quer um remédio. E aí, às vezes, nem sempre o remédio é talvez para ocupar, para ela sair do ar, para ela descansar, dormir, talvez. Só que eu acho que se você dopar uma mãe que está no padrão igual a esse que ela está falando, ela deve dormir só com pesadelo. Gente, eu tenho que acordar porque ele deve estar precisando de mim, né? Ela não relaxa nunca, nem dopada. e na verdade era o que eu estava falando. As pessoas acham que depressão é só ficar chorando. E às vezes essas pessoas estão tão ocupadas, tão sobrecarregadas, que eu falo assim, que nem tempo para chorar, para sentar para chorar, elas têm, né? E aí sentem aquela falta de energia, né? Às vezes ficam irritadas, né? Assim, e podem ficar agressivas, né? Às vezes eu até brinco, né? Falo assim que às vezes mãe de autista é tão acostumada a levar não, né? É tão acostumada com muita dificuldade que, né? Assim, com tudo muito custoso que às vezes até reage exagerada a uma coisa simples, né? Fala assim, até por isso que às vezes tem fã de barraqueiro, né? Que briga muito e tudo mais, né? Então, assim, porque elas estão em alerta, né? Elas estão vivendo uma situação de estresse 24 horas do dia. Então, são mães que idealmente tinham que ser tratadas, né? Assim, são mães que usualmente tinham que receber algum tipo de acompanhamento, né? Principalmente das crianças menores. Assim, até os 6 anos, independente de autismo, isso, tá, gente? Falando no geral. Até os 6 anos, inclusive, é comum a gente dar alta na criança, né? E recomendar o tratamento para os pais, porque até os 6 anos a criança é muito produto do meio que ela vive, né? Então, às vezes a gente pega ansiedade, depressão, às vezes a gente vai olhar, a criança não tem nada, o que a gente tem que tratar é a família. E seria muito importante ter isso. A gente até fala assim que trata a criança, a mãe fica ali, né? Que aquele
entusiasmo que vai dar tudo certo, e aí ela vai se frustrando que ele não se reabilita, ele não traz de volta aquelas habilidades em defasagem, ela vai entristecendo mesmo, e vai vendo esse menino precisando dela cada vez mais, porque vai mudando as fases do desenvolvimento, ele vai mudando dessa fase, e ainda com um atraso que ele precisava aprender lá, na primeira ou na segunda infância, aquelas habilidades que ele tem que levar como base, por exemplo, para a adolescência. Aí essa mãe, e aí já está esse menino adulto em casa. Não, esse menino não, esse menino adulto é bom, né? Tá esse cara já ficando adulto, com uma mente de criança, mas um corpozão, já com desejo, com gosto, com resistência, inflexível. E aí essa mãe não tem mais força física para conseguir trazê-lo para uma terapia ou assim. E aí já veio de anos assim. Aí essa mãe olha para esse filho e fala assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Sozinha, sem às vezes um acompanhante, não tem rede de apoio. Esse marido foi embora, está com uma pensão de 300, 400 reais por mês, que não dá nem para comer. E aí esse menino vai ganhando, vai ficando à própria sorte. E é muito sério isso, se a gente, como tem esse levante agora, com mais informação, mais conscientização, tem se crescido o diagnóstico do autismo. Então, veja bem, em 2050, como é que será essa sociedade? Que hoje você está tratando aí do precoce com 3 anos. Então, daqui a 30 anos, essa mãe, e a grande dor nossa é ela, quem vai cuidar quando eu não estiver aqui mais? Política pública, manicômio, né? Isso tudo a gente fica muito apertado. Nós precisamos pensar seriamente em uma coisa, numa saída política pública que vai atender o precoce, que é necessário, que quanto mais cedo intervir, mais chance ele tem de autonomia e qualidade de vida, mas com o que está aí, que não foi feito isso, como é que não fazer? Passar ele numa máquina de moer carne e levar embora? Não, a gente tem que intervir já, né? Hoje, o que eu oriento muito às mães, né, é nessa situação, nessa inquietação, né, como que fala? É deixar o máximo de coisa que você puder preparado, né, conversa com o familiar, né, pergunta se ele pode assumir os cuidados na sua ausência, né, na possibilidade, junto uma poupança, junto um dinheiro, né, deixa a pessoa coberta financeiramente, né, então, assim, tudo que a gente puder preparar, né, é melhor, né, fala assim, para aliviar essa preocupação, não que vá resolver alguma coisa, mas, assim, quando a gente se prepara para isso, né, a gente fica mais tranquilo. Só que, veja bem, até que se a gente encontrar isso, é bacana. Só que a maioria, nós não estamos falando dessa maioria, né? A maioria está. Às vezes a pessoa consegue um BPC e esse BPC trata da família. Aí o INSS chama lá, vem cá, BPC, o que você está fazendo aí? Não, eu estou pagando aluguel, estou comendo, estou vestindo, corta o BPC. Aí acabou. Aí tudo volta para ser mesmo uma coisa de adoecimento, né? E a gente precisa tratar um pouco dessas mães. E eu tenho até uma proposta, sabe, de fazer um centro-dia para essas mães, para que a gente possa criar um espaço terapêutico, sabe? Nesse sentido de cuidar de quem cuida, né? Mas só que aí tem um porém, porque essa mãe não tem tanto tempo para ela. Essa mãe tem outras necessidades que ela, às vezes ela fala, não, agora para mim não, deixa eu cuidar que o menino tem que, né? E aí ela vive um turbilhão de problemas, que a escola, às vezes não tem um assistente, esse menino descontrola, agora tem um tal do tempo integral, tá tudo muito pesado, enfim. A gente não encontra essa normalidade em muito, a maioria é o contrário disso, não tem, é o BPC que manda, ou às vezes tem que conquistar o BPC, enfim. A gente vê muitas mães adoecidas. Eu falo da mãe, é lógico que tem o pai que também sofre, que tem alguns pais aí, mas a maioria delas é que essa mãe está abandonada, está sozinha. E aí ela não sabe se comportar, e ela tem que se organizar, sai do eixo, vai ter que trabalhar com. Então tem um monte de coisa. E eu queria que a senhora falasse um pouco, só para a gente divertir, olha bem, é sobre o Quarteto Fantástico. Como é que a gente. Como é que é isso? Esses níveis de serotonina com. A gente precisa aumentar a citocina. Falar um pouco desse Quarteto Fantástico no tratamento nosso da mente, como é que isso interfere no nosso metabolismo, no sentido de ver as coisas com mais amor, ver as coisas com mais energia.
ter concentração? Então, a gente tem a serotonina, né? Que todas as vezes que eu vou falar são neurotransmissores, tá, gente? São substâncias que, vamos dizer assim, comandam o nosso cérebro, né? Mandam o que que a gente vai sentir, o que que a gente vai fazer, né? Então, assim, a gente tem a serotonina, que é o que a gente chama de hormônio da felicidade, né? Que aí, quando a mamãe tá chorosa, tá triste, né? E que não tá. Hã? É o caso da Quando, Divana. Está precisando aumentar os níveis da serotonina. né, nós estamos precisando de serotonina, né? E aí talvez entre, né, esses remédios que eu estava falando, que são os inibidores de recaptação de serotonina, né? Fluoxetina, sertralina. Ô, gente, não estou prescrevendo nada para ninguém, não, que eu não estou vendo vocês, né? Então, assim, estou dando exemplos, tá? Então, é sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, né? Escitalopram, citalopram, né? Todos são inibidores de recaptação de serotonina. A gente tem mais outros dois neurotransmissores que são bacanas, que é a noradrenalina, né? Quando a pessoa tem muita noradrenalina, ela tem muita urgência, né? Ela é muito ansiosa, né? Então tudo tem que ser na medida certa. Mas quando eu tenho uma baixa de noradrenalina, olha que interessante, eu posso ter uma hipoatividade do meu centro da atenção posterior, tá? E o centro da atenção posterior é o que define no que nós vamos prestar atenção, tá? É o que foca a minha atenção. Então, assim, no TDAH, a gente tem baixa de noradrenalina. Então, o centro posterior, ele tem carência de adrenalina e por isso que a gente não consegue, né, Está rodando focar. vazio, né? É, então, assim, a noradrenalina também, ela tem que estar presente. Não pode ter muita, porque senão também a gente fica muito acelerado, né? Mas ela é um neurotransmissor importante. Temos a dopamina, né? Que é o neurotransmissor mais relacionado ao prazer mesmo, né? Que a gente tem. E a dopamina, ela também está em deficiência na criança com TDAH, né? E a dopamina, ela coordena o centro anterior da atenção. O centro posterior coordena no que a gente vai ter atenção. E o centro anterior, ele mantém a atenção, tá? Então, e o centro anterior é a dopamina, tá? Então, uma criança que tem TDAH, que tem baixa de noradrenalina, baixa de dopamina, ela não consegue nem focar no que ela quer e nem manter, né? E, na verdade, qual que é o perigo da gente ter baixa de dopamina, gente? O perigo de ter baixa de dopamina é que nós não vamos ter sensação de prazer, né? E por que que às vezes o TDAH tem comportamento de risco? Né? Por quê? Porque ele tem que procurar a dopamina que está faltando, né? E aí faz um monte de besteira, né? Por exemplo. Então, falei qual que ficou faltando? Ocitocina. Ocitocina ou da risada, né? As mulheres sabem quando a gente tem mais ocitocina no corpo? É? Desculpa, tá bom. A ocitocina, quando o período da vida que a gente tem mais ocitocina depois do parto, quando vai começar a amamentação. É amor puro ali, né? Assim, é um hormônio, assim, hormônio não, é um neurotransmissor maravilhoso, né? Que também está ligado à sensação do bem-estar, né? E outra coisa que dá bastante ocitocina pra gente é a A gente tá atividade amamentando. atividade física, né? Então, você entende a importância da gente cuidar da gente, né? Olha só, a mãe que tem tempo de fazer uma atividade física é uma mãe que tem no corpo, tem
todos os neurotransmissores, olha que bacana, rodando no corpo, né? E aí talvez não precise de remédio, né? Talvez consiga. Isso você pode receitar, né, doutora? Isso eu posso prescrever. Eu até digo assim, eu não sei se a minha esposa está na live, será que ela tá? O Kenny, você está aí? Se tiver, sai que eu quero falar mal de você. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vou dizer para vocês uma coisa, experiência que aconteceu comigo, doutora. Você sabe que o diagnóstico, você pega um papel, o que é isso, gente? Isso é uma sentença de tudo aquilo que morte, de tudo aquilo que você planejou. Aquilo vai para a água abaixo. Você não tem mais aquele futebol, aquele joguinho de futebol que você queria com seu menino. Você não tem mais ele ir levar ele no estádio. Ele é outra coisa, né? E com isso, a mãe vai olhando para aquela. Porque quem ama o filho é a mãe. O pai é outra dinâmica, é uma boca a mais para tratar, né? O amor do pai é totalmente diferente do amor da mãe. A mãe ama a qualquer custo, sem nenhuma condição. A mãe nunca põe para fora, a mãe nunca deserda, né? Então, a mãe vendo esse filho ficando, não abraçando, não sorrindo, não imitando, não olhando no olho, não chamando de mamãe, é lógico que ela vai sentir, porque aquilo é dela, ela é co-criadora do universo, então ela sentiu demais. Então, para dentro, a minha esposa sentiu demais. E ela ficou muito prejudicada, muito triste, depressiva, e ainda tem aquela tristeza que incomoda o casamento, que eu acho que é até por isso que muitas coisas dão errado por aqui, dentro desse casamento. Esse cansaço, essa frustração exagerada com o filho de não estar indo, e essa mãe vendo isso, ela entristece, ela esfria. Esse casamento, ele paralisa, ele não tem mais motivação de seguir. E aí, Ai, cara, eu tive, e aí, na verdade, também, Daniel, acontecem surpresas, né? Eu tinha um casal que tinha muita resistência de medicar o filho, que não queria. Eu já tinha indicado medicação as duas vezes e que não queria, apesar, né, da criança ter a indicação formal de medicação. E aí, acho que foi na quarta consulta que eu falei com a mãe, falei, olha, vai ter que medicar, não tem condições, né? E aí era esse o relato dela. Casamento em frangalhos, assim, ela já não estava aguentando mais, trancada dentro de casa, sem sair com o menino para lugar nenhum. Marido não tinha paciência de ficar dentro de casa, de brincar, de estar presente, né? E tudo mais. E aí ela medicou. E essa semana ela teve no consultório e ela falou assim: minha vida mudou. Ela falou: minha vida mudou, eu consigo sair, eu consigo ir no shopping com meu filho, eu consigo tomar um café, né? Eu consigo ir num salão, consigo deixar ele com a minha mãe para eu sair com meu marido no fim de semana, entendeu? digamos, o meu filho não toma nenhum medicamento, e sempre foi muito tranquilo, não teve nenhuma comorbidade, nenhum sintoma que tivesse que entrar aí com o medicamento. Mas ele teve esse atraso do desenvolvimento, né? Não falou, ele tem seletividade alimentar, então come muito pouco. E ela experimentava de tudo para salvar esse menino, que já tem uma semana que esse menino não come. Só que aí a gente descobriu que o autista tem uma comida preferida, né? O seletivo, né? Leite com Toddy, biscoito e linguiça. E isso a gente está alimentando o autismo e não esse cérebro que precisa de proteína, que precisa de. A gente ficava preocupado, ele só passava com leite com Toddy, leite com Toddy, leite com Toddy. E não tem mãe que não adoece vendo o filho nisso, né? Aquele magrelinho, aquele raquíticozinho, que não olha, que não sorri, que não brinca, que não abraça. Enfim, o casamento realmente ele fica muito prejudicado e a gente teve esse prejuízo no relacionamento. E eu até digo que 75% dos casamentos da família autista são desfeitos. Esse homem vai embora. Ele não dá conta de. Ele quer outra coisa, ele quer romance, ele quer. Não, tá bom, tá com autismo, vamos tocar pra frente, vamos. E hoje, vai rolar? Vai rolar? Ou seja, não é uma bananeira que está ali, né? Tem um sentimento, tem todo um libido. Ou seja, o baixo teor de ocitocina está muito, né? E aí a gente
fica muito... Quantas vezes que eu peguei a motoca e sair acelerando e gritando dentro do capacete, assim, para ver se desabafava, se aquilo saía de mim, sabe? Que eu nunca queria... Eu queria continuar, mas eu queria ficar feliz dentro de casa, eu queria que eu não tivesse tanta tristeza, sabe? Até que essa mulher, ela acha um caminho para ela, sabe? Aí ela vai para academia. Aí essa mulher começa a comprar roupa bonita para ir para academia. Aí ela já fica lá na academia fazendo exercício, aí a gente fica todo inseguro aqui. Aí já começou a aparecer umas coxas mais arredondadas, começou a aparecer um glúteo mais, né, acentuado. E aí ela pôs uma estéticazinha, né? Então o que estava para baixo ficou para cima. Enfim, tudo ficou maravilhoso. E a minha esposa, que modéstia Vasfava, é uma mulher linda, sabe? E ela mudou. E isso também ajudou demais a salvar meu casamento, meu relacionamento. Eu sou muito apaixonado pela Kênia. Ela me ajuda muito, ajuda os meninos muito. Nós temos o relacionamento que machuca. Mas é uma pessoa, cara, que mudou muito com essa questão do exercício físico. Lá ela achou uma amizade diferente dessas outras amizades tóxicas que tinha. Ela saiu fora dessa conviver com a família que era mais do mesmo, então ela abriu um outro horizonte. Hoje a minha esposa fazendo curso de chefe, aprendendo a cozinhar de alto nível, né? Olha bem, então ela já fazia as comidas tão bem, né? Tem uma ótima cozinha, agora ela está aprendendo técnicas novas para manipular melhor alimento, fazer temperos, outras coisas, sabe? Outras entradas. Ela está gostando de ser ela. E eu digo até para você que isso também faz parte do casamento, sabe? A gente deixar ir e dizer, ó, se você precisar, eu estou aqui. Pode me chamar. Embora que a gente quer aquela mulher, mas vem cá, curte eu também, deixa eu te curtir também, né? E isso é muito pesado a nossa rotina, sabe? E a gente está tendo que encontrar maneiras da gente namorar, da gente sair, da gente ter um dia nosso, da gente ficar bêbado, da gente pagar mico, sabe? Essas coisas assim. Porque se a gente ficar atolado, autismo, todo dia eu saio de casa para falar de autismo. Todo dia, Mariana. Eu tenho 5 anos que eu saio de casa todo dia, porque o primeiro ano é sabático. Eu fiquei assim, onde é que eu vou? Como é que eu vou para lá e para cá? Fiquei me perguntando. Aí depois disso que eu falei, nossa, tem gente com muita história mais doída do que a minha. Eu não posso ficar aqui pisando em cima disso, eu tenho que seguir. Aí eu vi, nossa, que ele tem 2 autistas em casa, essa tem 3, meu Deus, não tem marido, essa está desempregada, meu, o que é isso? Aí eu comecei a me envolver. Aí a associação de autistas, a gente tocou isso, a gente foi virando este lugar de referência. O autismo me pôs hoje dentro da política, né? E eu estou vendo que eu posso fazer mais. Então, a gente vai motivando todo dia. Que bacana que isso deu certo, sabe? Então, eu estou contando essa história até para jogar um pouquinho de ideia, de luz aí para quem está tristão. É mesmo, botar um tênis. Eu sei, eu vou parecer barriguda. Não se preocupe com isso. Eu não estou em forma. Vai. Uma hora você vai ficar em forma. Não tem jeito de saltar, apertar um botãozinho autoclink, você virar outra pessoa. Isso só acontece na internet. E outra, não acredita em milagres, existe caminhada, não tem salto, existe passos, né? Você vai ter que se esforçar. Ninguém tem sorte, todo mundo tem trabalho. Se a pessoa está lá, a Mariana é mais inteligente, mas ela também estudava. Ela tinha que fazer a mesma prova, né? E outra, você tem também uma história dentro de casa, você tem que se preocupar com ela, afinal de contas, você passou a ser referência da própria filha, né? A filha de você também. Então tem uma infinidade de coisas que a gente às vezes fica num lugar de muito sofrimento e não quer sair dali. Fica ali, fica ali, fica ali. E não abre a janela, não limpa, não planta uma árvore, não planta uma couve, um jardim, não cuida de si, não sabe, não se remete. E isso eu digo para vocês que a iniciativa que ela teve de sair desse quarto escuro, de sair dessa casa, se embelezar, se maquiar, ir para a academia todos os dias. A minha esposa sai de casa 10 para 7 da manhã. Faça sol, faça chuva. De segunda a sexta-feira, ela vai fazer o crossfit dela. Fica lá 1 hora e meia, chega lá, dá risada, bate papo, posta as fotos dela fazendo exercício. Os outros ficam, não, Daniel, que a mulher está levantando peso que dá 2 de você não testa, não. Não, lá em casa quem manda sou eu. Eu aceito a opinião dela, mas quem manda sou eu. Ela fala, vai lavar vasilha? Eu falei, beleza, eu aceito sua opinião.
e vou lavar minha vasilha. Mas é assim, cara, a gente tem que levar um pouco disso, tirar um pouco desse peso que é do autismo, que é realmente doído, que é massacrante, é lógico para aquelas histórias que dá conta, né? Tem umas histórias que realmente está precisando dar uma organizada, essa questão de remédios, essa questão de relacionamento, para achar um outro caminho depois disso. Mas é muito importante a gente se importar primeiro, porque ninguém dá aquilo que não tem. Para você dar amor, você tem que sentir amor. Para você ter atenção, você dá atenção, você tem que ter atenção. Para você dar carinho, você ganhar carinho, dar carinho, você tem que ter carinho. Então, você vai entregar aquilo que seu coração está cheio de preocupação, então vai entregar preocupação. Ao filho desorganizando mais ainda, ao filho ficando mais agitado. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa pensar nela, né, e envolver-se nela. Porque medicamento, todo medicamento tem um contraindicação, não tem? Todos, igual eu tô falando, nenhum sai de graça, né? E lógico que existem casos, assim, eu falo que o manejo é 80%, né? Assim, o jeito que você lidar, que você conduz as situações, né? É 80%. Tem criança que nunca chega a tomar nenhum medicamento, porque os pais sabem manejar, as pessoas em volta sabem manejar, né? Mas tem casos que realmente não vão conseguir ser manejados sem o medicamento, né? Então, paciência, né? Assim, seu filho também não é pior, não é mais fraco por isso, né? Então, assim, cada um toca a sua maneira conforme a sua necessidade, né? Assim, no espectro somos todos únicos, né? Assim, as crianças são únicas, os sintomas são únicos, as histórias são únicas, né? E aí cada um a gente vai conseguindo se adaptar e dentro da sua limitação, né? Qual que é o melhor remédio para o paciente? Para aquele que ele pode pagar, né? Assim, não adianta eu prescrever um remédio que uma família não vai ter condição de manter, que não vai ter onde tirar, né? Também lembrei da mãe de um paciente meu que estava fazendo Estava fazendo as terapias todas que a gente tinha pedido, né? O menino não estava evoluindo muito bem, que era um menino que tinha uma deficiência intelectual grave e tudo. A mãe endividada, trabalhando dia e noite, sem qualidade de vida nenhuma. E um dia ela chegou no consultório e eu falei: você vai tentar uma vaga para ele na PAI, né? Assim, que é um quadro muito comprometido e tudo, e realmente, no dia que ela foi lá na PAI, ela foi acolhida. E hoje em dia ele faz as terapias lá na PAI. Aí você fala assim: ah, mas as terapias que ele fazia antes eram melhor, né? Assim, eram mais indicadas para ele. Ele fazia com uma frequência melhor, com certeza. Mas agora a mãe leva ele para a PAI, a mãe trabalha só de segunda a sexta, no horário comercial, então consegue levar ele para passear no fim de semana, né? Chega em casa à noite, não está cansada, consegue brincar, consegue interagir com o filho, consegue fazer uma janta, né? Então, assim, a gente tem que se cobrar menos também, às vezes, né? Assim, eu acho que tem hora que a gente é muito duro com a gente mesmo. Como mãe, né? Toda mãe, né? Tem uma menina aqui que está fazendo uma pergunta para a gente já encerrando, porque já estamos já há muito tempo e tem que colocar as crianças para dormir, né? Eu achei importante você aqui perguntar, que é um termo até diferente, né? Fala sobre a refratariedade. É o André que está perguntando. Uhum. A gente considera um sintoma, um sinal refratário, quando a gente tenta várias medicações em doses terapêuticas e o sintoma não some, né? Assim, por mais tentativas terapêuticas que às vezes se façam, né? O sintoma acaba voltando, né? Então, a orientação sempre é chegar na dose máxima do remédio que o paciente tolera. Se o paciente não tolerar aquela dose, se não tolerar aquele remédio, né? Mais é, trocar a medicação, fazer uma nova troca. Se não resolver com a troca, fazer uma associação, né? Porque são estratégias farmacológicas mesmo. Ah, tá. Beleza. Bom, tem algumas perguntas que vão ficando no caminho, porque a gente não consegue responder a tudo. Mas eu vejo que a gente conseguiu conversar sobre alguns medicamentos, que isso é um procedimento clínico, tem
é muito disso, de cada um se apresentar de um jeito, tem que esperar esse remédio se assentar nesse organismo e dar uma resposta. Se ficar trocando, a gente toma todos e nenhum serviu porque não teve uma resposta. A gente tem uma dificuldade muito grande com o acesso ao médico, isso é uma realidade nossa. Você hoje trabalha numa política que não é voltada para o autismo, né? E aí a gente faz essa live para ver se a gente pelo menos conversa e fica dentro de um platô, dentro de uma calma para se organizar melhor no sentido do que a gente está fazendo nesse mundo com esse menino. Mas você pode observar que é muito do nosso desespero, Mariana, é porque a ausência do governo, das políticas públicas, nos faz vítimas. E isso dói demais. Não é só na cidade, é em 95% das cidades. Por exemplo, a Flávia de Juiz de Fora, que está aí, estou vendo a Ju lá de Almenara, estou vendo outras meninas aqui que são de longe. Em todas as cidades não tem esse fluxo que o autista precisa para ser atendido. Por isso que é importante a gente começar a pensar e dialogar com os poderes, tanto o município, quanto o Estado, como a União. A gente precisa ter essa representatividade para que a gente possa ter diálogo e aparecer na ponta algo que nos dê tranquilidade para acessar esse tratamento. Então, a gente percebe até assim, olha, eles pedem para a gente, quando vai fazer a matrícula, para renovar o laudo. Poxa, mas não tem médico, eu vou ter que pagar um valor para o particular. Então, como é que você não me dá em médico? Tá certo. E aí a gente vai sentindo que as leis estão lá, estão falando para ter, e a gente não consegue encontrar o que está lá aqui fora. Nenhum direito vai bater na nossa porta e vai nos dar um abraço, vem cá te ver que eu sou seu e tal. Enfim, a gente tem tantas dores que a gente precisa conversar, em aliar e buscar, que a gente não pode parar, mesmo sentindo tanta dor. Tá bom, vamos embora, vamos caminhando. Lá na frente a gente enxuga as lágrimas, seca as feridas, mas a gente precisa ir adiante. Porque se parar no tanto que está, a gente vai ter problemas ali na frente, sabe? E muito embora que vários governos tenham mostrado interesse, feito algum outro fluxo, como é o caso do nosso governo municipal, o Gustavo se preocupou, está construindo e tudo, mas tudo é muito demorado na ordem pública, até porque é público, né? É tudo engessado para evitar que se tenha, né? Muito desperdício e desvio. Então, ele está fazendo o que pode, o que sabe, o que consegue. Embora a gente tenha lá como pai, pisa no acelerador, Gustavo, acelera essa ordem pública aí, essa política pública, enfim. Nós temos aí várias coisas que a gente precisa pensar junto, em família. Agora vai ter o SIC, vai ter aí um convênio, vai ter aí escola de paz, vai ter formação, informação, ser um lugar. Está precisando de dúvidas? Vai lá no SIC, vai ter lá as pessoas que vão te ajudar. Enfim, a gente tem que trabalhar nesse sentido para que a gente possa ter, num futuro bem próximo de nós, 2 anos, 3 anos, algum fluxo efetivo que a gente possa, então, contar com ele para a causa autista. Quando a gente chama uma profissional igual do seu calibre para nos ajudar, e ela aparece na telinha, quantas pessoas? Já passaram aqui mais de 500 pessoas. Então, são pessoas que vêm, dão uma beliscada, vão para outras coisas. Tem gente que está conosco no primeiro momento, antes da live cair, agora, quando ela caiu, voltaram. Porque estão interessados em saber, em aprender, para conduzir o filho diante daquele desafio que está ali. São pais e mães interessados em promover para o filho. Então, quando você topa vir aqui, Mariana, uma profissional igual você, a gente fica assim, emocionado, porque é uma pessoa que estuda, que investe nos estudos e vem aqui doar um pouco para dizer para nós. É uma mulher simples, que tem seus desafios e que tem uma ciência na mão que está manejando essa ciência. Então, nessa noite, eu sou duplamente grato a você por ter vindo aqui e nos dado aí uma presença aí. Muito obrigado, viu? Estou muito feliz de você ter. E eu queria muito contar com você, sabe? Nesse sentido de ajudar essas mães. Olha uma coisa que eu quero te pedir. Eu queria te pedir quanto aos laudos. A gente precisa melhorar o laudo para o BPC. A gente tem que afirmar, paciente fulano tal, não escreve portador, não, que tem alguns aí que estão escrevendo portador de autismo. Escreve, tem o espectro autismo. E aí o INSS não vai devolver esse laudo, sabe? Depois de 8 meses. Faz um laudo caprichadinho, dizendo dessas coisas, sabe? Dizendo de quantas horas que ele precisa por semana de tal terapia. E para que a gente possa, então, ser mais rápido para judicializar, para pedir o BPC para o médico. Eu acho que essa hora é a hora de explicar para ele, mãe, eu estou descrevendo aqui isso, ele precisa disso por causa disso. Sabe, ter mais tempo
para explicar para essa mãe o que é o autismo e como que ela vai sair, na hora que ela sair do seu consultório, para onde que ela vai? Porque a gente que é mineiro, a gente fala muito assim, onde que eu vou? Onde que eu tô? Não sabe, é uma perdição danada. Então eu queria contar com você na confecção do relatório, explicar no medicamento, dizer que é importante tomar medicamento, que tem muita mãe que dá um dia sim, um dia não para o remédio durar mais, isso é errado, isso não só atrapalha, não compra o genérico porque às vezes não testar, ou seja, um monte de coisa, Maria. Eu estou te falando isso, eu sei que você faz, mas eu estou só confirmando, porque eu preciso, porque a gente atende muito, é porta aberta, então a gente vê muito laudo lá que a gente fala, você vai ter que voltar lá. Então é uma coisa mínima que você pode resolver na primeira consulta do laudo, tá bom? Te agradeço. Te agradeço também pelo convite, né? Sou apaixonada, né, assim, pela causa. Tenho um amor muito especial, né? Para mim faz todo sentido. Para mim não tem outro lugar que eu possa estar, né? E eu sou muito disponível, assim, para participar dessas coisas, né? Gosto, né? E tudo que eu puder ajudar, eu tô aí, tá? Você sempre, quando tem questão de laudo, você fala comigo, né? Na medida do possível, a gente vai escrevendo, vai adaptando. É que põe sessões lá, põe horas. É muito burocracia. Tá Tá? bom. Tá. E de vez em quando eu vou te perguntando quando eu tiver dúvida, tá bom? Eu te agradeço pela acessibilidade que você nos dá aí. Muito obrigado. Tá? Você já é agora triplamente amado. Olha pra você ver, todo mundo mandando. Gente, manda um monte de coraçãozinho pra doutora aí, só pra gente fechar aumentar o nível de ocitocina aí. Manda uns coração pra doutora aí. Pra doutora. Tchauzinho, gente. Muito Muito obrigada. obrigado. Com Deus e tudo de bom pra você. Vai ficar salva a live. Tá certo. Então tá bom. Tchau, tchau. Gente, aí, doutor, ó, os coraçãozinhos já estão aparecendo, chovendo coração aí. Muito obrigado a todo mundo que passou por aqui. Quero só confirmar amanhã, sessão especial lá no circo, tá bom? Às 18 horas, preço único de R$ 20. Por favor, tem compra antecipada, nós vamos disparar o link agora, tá bom? O link para você comprar, só que o link tem taxa de serviço. Essa taxa de serviço é R$ 2,50 por convite. Então você pode comprar antecipado, vem no seu e-mail, mordomia, mas tem um custo a mais por isso. Amanhã vai ter lá a nossa sessão lá no circo, no shopping, né? Um momento bacana. É um produto à parte. Nós não estamos segregando nada. Simplesmente existe um produto que a gente quis comprar um outro diferente para caber. Por exemplo, o meu filho para caber os outros coleguinhas que têm dificuldade com barulho, com iluminação, com muito estímulo. Então o que os artistas do circo fizeram? Estão adaptando um novo produto e estão entregando. E aí estão colaborando na questão do preço também. R$ 20 por pessoa. A gente esteve lá conversando com eles acolheram super bem. Então foi muito bacana, tá? Amanhã, 18 horas, todo mundo lá no circo. Muito obrigado a todos que participaram, todos que enviaram perguntas. Desculpa aí aquelas que eu não respondi, que vai passando o rolo, vai passando assim e a gente não vê. Mas agradeço por você ter vindo aqui e escutado a gente, participado com a gente, tá? Qualquer coisa, manda mensagem no direct. É isso aí. Muito obrigado. Vamos em frente. Trabalhando. Com fé e esperança. Boa noite e até amanhã.